Vamos lá. Na reação 1, na primeira reação, chamada de fixação do carbono, ocorre a condensação de 3 CO2 com um aceptor que tem 5 carbonos, certo? Então, nós temos 3 CO2 e 3 moléculas receptoras de 5 carbonos. Essa molécula é denominada de ribulose, na verdade, 1,5-bifosfato. Essa molécula que tem 5 carbonos, certo? Então, se nós temos 3 CO2, nós vamos ter 3 ribulose 6-fosfato. Então, no final, nós teremos 3 moléculas de 6 carbonos. Porém, elas são quebradas em moléculas de menor tamanho. Então, nós teremos agora 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, certo? Que elas têm apenas 3 carbonos. Nós pegamos cada uma dessas de 6 carbonos anteriores, quebramos e assim nós temos 6, no lugar de 3 moléculas, nós temos agora 6, só que de 3 carbonos cada. Ó, sempre em parêntese aqui é o número de moléculas, não é o número de carbonos, tá? Aqui é um carbono, aqui são 3 carbonos. Continuando o ciclo, são consumidos 6 moléculas de ATP, 6 átomos de ATP são transformados em ADP e a energia liberada e armazenada nas ligações, assim como 2 NADPH, e são liberados 6 fosfatos inorgânicos, que o que nós queremos não é incorporar fosfato, nós queremos apenas a energia que existe entre as ligações dessas moléculas. Quando a gente quebrou, então vai sobrar um fosfato desse ATP aqui inicial. Isso no estágio 2, que é denominado de estágio de redução. Então, nós temos aqui no início da terceira etapa, no final da segunda etapa, a transformação de 3-fosfoglicerato em triose fosfato, tá? Que estão em equilíbrio também com outra substância que tem uma similaridade molecular, denominada de dihidroxiacetona fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele pode ser utilizado para obtenção de energia na via da glicólise e também para sintetizar amido ou sacarose ou outro carboidrato simples ou outro açúcar, né, popularmente conhecido. No estágio 3, aqui nós tínhamos 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. 5 delas apenas retornarão irão se transformar para regenerar aquelas 3 ribulose 1,5-bifosfato que se ligaram ao CO2 inicial. E a sexta molécula dessa triose fosfato, desse gliceraldeído 3-fosfato, que o grupo é chamado de triose fosfato, ele vai se juntar com outra molécula de glicose 3-fosfato na próxima vez que o ciclo acontecer e vai virar uma hexose, já que aqui são 3 carbonos, quando se juntar com a outra vai virar 6 carbonos. E o que é uma hexose? Lembrem que glicose, frutose, tudo são hexoses. A partir dessa hexose base, elas podem ser produzidas glicose ou a glicose formal de sacarídeo, sacarose, e serem produzidas moléculas de substâncias ou blocos construtivos para produzir celulose, amido ou outro carboidrato complexo. Ou seja, esse é um ciclo, é um processo cíclico, né, onde a ribulose 1,5-bifosfato se liga ao CO2, passa por várias reações e uma em cada 6 delas não é regenerada, certo? Durante esse ciclo, porque ela vai ser utilizada para a produção de hexoses. Então, nós temos inicialmente um composto CO2, que tem um carbono, aí depois ele vai virar um composto de 3 carbonos, e depois, no final, 2 compostos de 3 carbonos vão formar um composto de 6 carbonos, que é uma hexose, que é exatamente essa hexose que vai ser a base
como nós vimos aqui nos outros slides, ó, vai ser a base para ir para várias funções, formar sacarose, amido, celulose, ou entrar nas pentoses fosfato para produzir substâncias diversas além dos carboidratos. Aqui nós temos uma imagem da estrutura da celulose. A celulose é um carboidrato complexo grande que é formado basicamente por hexoses no formato específico de glicose, certo? A parede celular vegetal, ela é formada por essas moléculas de celulose que estão bem arranjadas de forma bem lateral, bem próximas uma da outra, formando uma estrutura de tipo de microfibras de celulose altamente resistente, que elas se formam uma estrutura maior denominada de fibras de celulose, certo? Que no microscópio ela tem umas estruturas de aproximadamente 5 a 12 nanômetros de diâmetro e estão na superfície com diversas camadas que é difícil até de você entender aqui qual a orientação correta que elas estão. Mas isso proporciona uma força que as plantas têm em questão de estrutura e resistência mecânica. Aqui no final, quando nós vimos na parte molecular, ela é basicamente formada por unidades hexoses, no caso glicoses, certo? Ligadas por ligações beta 1,4. Então, tem uma glicose, várias glicoses ligadas, certo? O amido se diferencia por quê? Porque o amido, ele é formado por duas estruturas, uma denominada amilose e a outra denominada de amilopectina. Todas são formadas basicamente por glicose. Porém, a amilose ela é ligada de forma linear, várias glicoses, por uma ligação alfa 1,4. Aqui, ó, nós temos uma ligação beta 1,4. Então, a enzima que vai quebrar essa ligação aqui, beta 1,4, uma celulase, não quebra a ligação aqui entre as glicoses que vão formar uma amilose, que é alfa 1,4, certo? Lembre que as enzimas são altamente específicas. Já a amilopectina, ela é uma estrutura ramificada. Nós temos várias glicoses ligadas por ligações alfa 1,4 também, linearmente, mas tem também umas ramificações, que aqui nós já temos outro tipo de ligação, que é a alfa 1,6. Então, nós temos uma enzima específica para cá e uma que vai quebrar essa ramificação. Então, quando nós temos essas duas estruturas, a amilose e a amilopectina, em proporções diferentes, dependendo do tipo de amido que você tem, do tipo de vegetal que você tem, nós temos o que nós chamamos os grânulos de amido, que são esses daqui, ó, que nós vimos dentro de um amiloplasto. Também podem ser utilizados o processo de biossíntese para produzir carboidratos do tipo de peptidoglicano. Esse peptidoglicano, que ele está nas paredes, por exemplo, de bactérias como Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva, presente em uma camada mais espessa, né, nesse tipo de bactérias chamadas de gram-positiva, que até a camada de peptidoglicano, a espessura dessa camada, que você consegue diferenciar por análises os dois grandes grupos de bactérias, entre as gram-positivas e as gram-negativas. Vocês verão com mais detalhes isso na disciplina de microbiologia. Mas, em resumo, as bactérias que são do grupo das gram-negativas, como a Escherichia coli, ou chamada de E. coli, né, elas não têm essa camada, né, de peptidoglicano espessa como a do Staphylococcus aureus, que é um gram positivo. Nossos termos de hoje. Façam os exercícios, envie suas dúvidas e tchau, tchau.